aqui. Mas antes, eu quero conversar com você sobre educação financeira. Você é uma pessoa que cuida das suas contas direitinho? Você é uma pessoa que cuida ou está atento à movimentação da inflação? Então, nós estamos recebendo aqui o professor Antônio Cláudio. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez. Eu que agradeço. Ontem nós exibimos aqui uma reportagem falando que nos anos 90, no começo dos anos 90, anos 80, o negócio era absurdo de você controlar contas. A estratégia era completamente diferente da estratégia atual. Pegava-se dinheiro, gastava-se dinheiro. Sim. Acumulava-se produtos em casa. Hoje mudou. Está mais fácil ou está mais difícil organizar as contas em relação ao passado? Hoje é muito mais fácil, Joelson. O que acontece é que, às vezes, a população não foi preparada com a educação financeira para pensar a longo prazo. E continua todo mundo pensando a curto prazo. Hoje você pode criar um programa de 10 anos para você acumular recursos e ter um padrão de vida muito bom depois desse período. Então não precisa sair correndo para supermercado, para fazer grande dispensa, nada disso. Você pode ir fazendo gradativamente. Uhum. Hoje é muito mais tranquilo. Eu participei da década de 80 e 90, inflação de 80%, 70%. Então a gente tinha que receber, comprar logo, porque o preço disparava. Hoje não. Hoje nós temos deflação. Igual esse mês, por exemplo, alimentos e combustível, o preço reduziu em vez de aumentar. Então, ao invés de conviver com inflação de 85%, 82%, esse mês foi 0,01%. E esse 0,01% é só para ser rigoroso, mas na verdade a inflação foi zero e deflação em alguns itens. Exatamente. Por quê? É porque o que acontece? Às vezes, em determinados momentos do ano, nós temos produtos a mais do que o volume de pessoas para comprar, ou seja, a oferta é maior do que a demanda. E quando a oferta é maior do que a demanda, o produto tem que ser vendido. Aí o preço começa a cair. Principalmente os perecíveis, aqueles que não podem ser estocados. Isso. Esse mês, por exemplo, frutas e alimentação, o preço caiu muito. E nós tivemos ainda uma outra situação, que é o que leva isso para o supermercado e para as feiras, são justamente o transporte. E aí combustível, como gasolina e diesel, também baixou de preço. Então uma coisa ajudou na outra. Fiz com que o preço abaixasse bastante. Eu vi até que o querosene de aviação despencou. Sim. Agora o preço, uma queda. Por que uma queda, por exemplo, no querosene de aviação, que foi 18%, não pesa tanto no componente inflação quanto a queda da gasolina do carro, que foi só de 0,7%? É porque o IBGE ele faz uma conta considerando alguns itens que a população no geral consome, que é habitação, transporte, saúde, higiene pessoal, alimentação. Então, isso tem um peso maior do que a questão de passagem aérea dentro desse âmbito global que a população utiliza. Ou seja, usamos menos avião do que carro. Exatamente, isso? exatamente. Mais ou menos isso. Bom, mas olha, muita gente está nesse momento preocupado por quê? Emprego está curto, salários não estão aumentando na mesma velocidade que no passado, as contas estão acumulando e elas pensam, estou com dificuldade de tirar essa corda do pescoço. É possível se reeducar financeiramente em momentos como esse? Sim. Eu criei uma técnica que eu chamo de PPD. A pessoa precisa de paciência, persistência e disciplina. Primeira coisa, é fazer um planejamento. O que é essencial para você? Aí eu preciso de supermercado, eu preciso de transporte, eu preciso de investimento, eu tenho escola de menino para pagar, eu tenho um plano de saúde. Então ele vai colocar isso dentro de uma planilha, ele vai colocar isso num papel durante um ano e verificar o que ele ganha e o que ele gasta e fazer esses ajustes. E efetivamente não gastar mais do que ganha. A gente sempre orienta a educação financeira que cada um tinha que viver um nível abaixo do que ganha. O que é um nível abaixo do que ganha? Se eu ganho R$3.000, eu vou viver com 2.400. Se eu ganho R$2.000, eu vou viver com 1.600. Ou seja, sempre viver com um pouco menos do que efetivamente você precisa. O que faz com essa diferença? Essa diferença você guarda, pode botar no Tesouro Direto, na poupança, num fundo de investimento. Por quê? O que acontece hoje? A população acostumou, uma coisa que só tem no Brasil, um amigo meu europeu, ele acha isso muito interessante. Se você vai comprar algo na Europa ou nos Estados Unidos, você compra cartão de crédito para pagar no mês seguinte. No Brasil, você compra com carnê para pagar em 24 meses. Então você acaba comprometendo a sua renda por um período muito longo. E a gente não sabe o que vai acontecer em 24 meses. Pode acontecer um problema de saúde, pode ter uma emergência na família. Então, esse dinheirinho que você guarda é justamente para, se acontecer alguma coisa, você tem aonde recorrer para usar. O senhor acredita que essa cultura da compra à prestação acaba deixando o brasileiro sem aquele hábito fundamental de poupar? Ora, se eu tenho um crédito para comprar daqui a 24, por que eu vou juntar dinheiro para comprar alguma coisa? Sim. Isso deseduca em relação ao poupança? Claro que sim. Por quê? Qual é a consequência disso para a economia? A consequência da economia é que o brasileiro ele deixa de ter dinheiro disponível
para investir naquilo que é mais importante, para investir numa casa, investir numa educação. Tudo para ele normalmente é pago em parcelas. E isso acaba fazendo com que nós passamos a consumir muitas coisas que não têm assim, uma utilidade mais no dia a dia, em detrimento daquilo que poderiam ser investimentos mais consistentes para o nosso futuro. Tá certo. O senhor está com um livro aqui, o Endividamento Crítico, Como Viver e Solucionar. O livro reúne dicas nessa linha, professor? Sim, na realidade isso aí são 10 anos de trabalho em orientar empresas e pessoas que o endividamento está muito complicado, em que eu fui montando uma técnica. Para você ter uma ideia, a princípio eu achava que para resolver o problema financeiro das pessoas eu tinha que reduzir gastos para sobrar mais dinheiro no final do mês. E eu cheguei à conclusão que isso não é o mais importante é o aspecto emocional. Ah, é? Porque quem se endivida não dorme mais, o seu relacionamento matrimonial fica comprometido, fica angustiado, pode chegar numa depressão. Isso compromete até a sua capacidade profissional. Sim. E as empresas comprometem a capacidade empreendedora do empresário. E aí eu tive que fazer curso de PNL, coach, constelações, maior de sua cara, eu fiz um monte de coisa. Eu brinco muito que eu sou um psicólogo financeiro hoje, né? Muito mais que um advogado para poder orientar as pessoas. E como advogado eu faço a proteção jurídica, de maneira que me dá mais condições de negociar essas dívidas e as pessoas ficam mais tranquilas nesse aspecto. Olha aí, interessante. Cuidar da poupança não é só uma questão de manter dinheiro na conta, mas também de saúde emocional. Não, é o que mais saúde tem. Saúde financeira e saúde emocional se confundem. Você tem ideia, o Reino Unido hoje tem isso como uma questão prejudicial de saúde mesmo, classificado lá no Código de Saúde do Reino Unido. Eles chamam de doença do dinheiro. Tá, não tem ideia. Vê só, ter dinheiro não basta, precisa ter saúde e controle com as contas. Exatamente. Professor Antônio Cláudio, obrigado por ter vindo. Muito Eu obrigado agradeço mesmo. muito e estaremos sempre à sua disposição. E sucesso com o livro Endividamento Crítico, Como Viver e Solucionar essa questão do endividamento crítico. Livre-se das dívidas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.